Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, o domingo, quarto domingo da Quaresma. Já temos dado os largos passos em direção a este bonito e significativo encontro nosso com Deus. Deus que nos convida neste tempo de Quaresma a viver com intensidade a nossa entrega, a nossa confiança a este Deus que é amor, que por nós vai dar a sua vida. Feche os seus olhos e contemple dentro de você um Deus que te ama de forma incondicional. Contemple dentro de você uma luz intensa que brilha. O tema de hoje desta liturgia é justamente a luz que brilha nas trevas. Deus que faz com que uma pessoa que é cega volte a enxergar. A luz estava imperando dentro do seu coração e Deus traz de volta esta luz e o interior daquela pessoa volta a brilhar. Amado e amada, rezar nada mais é do que nos encontrarmos com esta plena luz. Deus vem ao nosso encontro. Permita que esta luz te acesse. Permita que esta luz brilhe dentro de você. O nosso silêncio é justamente esta contemplação da luz em nós. Quando nós silenciamos, nós permitimos que esta luz de Deus viaje e ilumine todos os rincões do nosso corpo. O nosso silêncio é, portanto, restaurador. Deixemos, portanto, que esta luz de Deus adentre, penetre todo o nosso ser. E meditemos assim os textos que a liturgia da palavra deste domingo nos propõe. São textos riquíssimos, que sempre vêm complementando, cada domingo se complementa, se enriquece esse caminho que estamos fazendo em direção à Páscoa do Senhor. Se lembrarmos bem, lá na quarta-feira de cinzas, nós tínhamos na primeira leitura aquele texto de Gênesis que falava dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, que decidem participar daquele fruto proibido e ali então eles são acometidos no pecado, com o desejo de querer ser Deus ou assemelhar-se a Deus. E aí o resultado foi que eles tiveram de se esconder, porque ao se olhar, viram que eles estavam nus e assim passaram a ter vergonha de si e medo de Deus. No primeiro domingo da Quaresma, nós visitávamos aquele texto bonito em que Deus chamava Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua casa, deixa a casa de teus pais e vai para onde eu te mandar. E eu te darei uma terra, um povo tão numeroso quanto as estrelas e a areia da praia. Abraão deixou tudo e foi ao lugar que Deus o indicava. No segundo domingo, nós meditávamos justamente aquele outro texto lá de Moisés, que Moisés escutava o povo reclamar porque estavam ali naquela realidade, no caminho em direção à terra prometida, e se viram sem água e começaram a reclamar justamente da situação que estavam. E aí então Moisés recorre a Deus e pede uma luz, e Deus diz a ele: vai até o monte e lá tu enfia a tua vara na pedra e dali nascerá água para o povo. A leitura sobre o Jardim do Éden é, na verdade, no primeiro domingo. Essa de Moisés foi no segundo domingo. E no terceiro domingo, domingo passado, nos trouxe mais uma vez, retoma mais uma vez, esta figura de Moisés ali, diante do povo, que tem a missão de encontrar resposta para a reclamação do povo.
Neste quarto domingo nos vem o texto onde agora o profeta, aqui quem aparece vai ser Davi, o rei Davi. E aqui diz então, primeiro começa ali no livro do primeiro Samuel, né, a vocação de Davi, né, Samuel, certamente é este ungido de Deus, quando Samuel viu a Eliabe e disse que então seria este o eleito de Deus, e vai dizer primeiro os critérios que Deus tem para eleger aqueles que ele chama. Ele vai dizer: não julgo segundo os critérios dos homens. Os homens veem as aparências, mas o Senhor olha o coração. O olhar de Deus vai direto ao coração e não a aparência, a fisionomia da pessoa. E então, enquanto o Samuel esperava que fosse escolhido aquele filho, um daqueles primogênitos, né, o primogênito ou um dos filhos mais velho, Deus escolhe o mais novo, o filho mais novo, que não tinha tanta robustez como os outros irmãos, os outros 7 irmãos. Deus escolhe Davi, o 8º filho, e eis então que Deus escolhe esse que tinha estatura baixa, pequena, e é este que Deus escolhe para ser o rei de Israel. Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E aí Jessé mandou buscá-lo. Jessé, que é o pai ali de Davi. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge, este é o rei. Ou seja, os olhos humanos veem a aparência, os olhos de Deus veem o coração. Treinemos, portanto, nesta semana, de olhar as pessoas a partir do coração e não a partir da sua aparência. O texto do Evangelho que nós meditamos, belíssimo, é o texto que fala justamente da cura daquele cego. E vamos ler o texto, vamos ler o texto breve, né, que é João, capítulo 9, versículo 1, depois 6 ao 9, depois 13 ao 17 e 34 ao 38. Naquele tempo, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus cuspiu. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que acostumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e vejo, e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus ele disse: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado
encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostou-se diante de Jesus. Eu creio, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentre tanta riqueza desse texto, nós vamos destacar 3 coisas. Mas antes, recordemos o caminho que nós estamos fazendo até aqui. No primeiro domingo, nós visitávamos Jesus, que era levado para o deserto, lá era tentado por Satanás. No segundo domingo, Jesus vai com seus discípulos ao Monte Tabor e ali é transfigurado, e a ordem do céu diz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. No terceiro domingo, Jesus agora no caminho, à beira do poço de Jacó, dialoga com a samaritana. Quarto domingo, quarta semana. Hoje, Jesus se depara novamente no caminho com este cego e devolve a ele a luz. Este domingo também é conhecido na tradição da igreja como domingo de Leteri, ou domingo da alegria, ou domingo da luz, porque Jesus sai da realidade do batismo e está indo para a realidade da vida plena, na ressurreição. Estamos nesse intervalo entre batismo e a ressurreição do Senhor. Portanto, no batismo, a luz ali acontece, quando o Espírito de Deus pousa sobre Jesus, e estamos indo para a ressurreição, onde a luz se planifica na vida que agora renasce com o ressuscitado. Assim, portanto, ali naquela realidade daqui nesse texto, a realidade histórica é a chamada festa dos tabernáculos, que era uma festa chamada também festa da luz. E de repente Jesus encontra na festa da luz alguém que não enxerga. Não é condizente na festa da luz ter alguém que não enxerga. Por isso mesmo, Jesus não conta história e ali então faz a cura deste cego. A primeira coisa, portanto, é o encontro de Jesus com este cego, que ele então, a cura se dá a partir dessa liturgia. Jesus ali se mostra como um verdadeiro terapeuta, pega aquela porção de terra molhada com argila e coloca no olho daquele homem, e ali ele manda lavar da piscina de Siloé, e ali se dá então a sua ação terapêutica de devolver a luz àquele que estava cego. É óbvio que esta luz que aqui nós falamos, esta cegueira, provavelmente não é uma cegueira externa dos olhos físicos, mas uma cegueira interior, que estava turvo ali por dentro, e Jesus devolve a este homem a plena luz interior, e ele passa agora a enxergar. E assim, amado irmão e irmã, Jesus faz com todos nós. Ao perceber que estamos cegos, que estamos sem luz dentro de nós, ele faz este ato terapêutico. Também podemos lembrar aquela citação bíblica lá no Gênesis, de quando Jesus pega aquela porção de terra, modela e depois sopra, e ali nasce a humanidade masculina e feminina. Portanto, digamos que esse texto relata nessa cura desse cego uma nova criação. Deus realiza ali uma nova criação. A segunda coisa que o texto nos faz ver é o embate entre esse cego e o povo judeu, que discorda e que condena a cura deste cego em dia de sábado. Os judeus estão atrelados à lei, estão atrelados ao formalismo, enquanto Deus está ligado à pessoa, ele está ligado à libertação. Por isso, cuidado quando você é muito ligado à questão de regra, a detalhismo, que tudo tem que estar dentro dos formalismos da burocracia. Cuidado, porque Jesus está muito mais ligado à libertação da pessoa e não a esse atrelado ao formalismo de respeitar o sábado ou de seguir certas liturgias. Jesus não está muito atrelado a isto. Ele quer a pessoa livre, e é isto que aconteceu. A última coisa que o texto nos faz ver é justamente de que quando nós somos tocados por Deus, seremos
perseguidos muitas vezes, como foi com Jesus e os grandes discípulos dele. Com o cego não é diferente. Depois que ele então recupera a vista, ele sente que foi tocado pela pessoa de Jesus Cristo, e por isso ele vai ser agora perseguido pela turma dos fariseus, dos judeus. E aí então o que vem no final do Evangelho, que é a pérola deste domingo, quando então ele é perguntado por Jesus: acreditas no Filho do Homem? Pergunta Jesus a este que era cego, que antes era cego. E ele pergunta: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele já tem fé, esta pessoa. Responde Jesus: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. E aí vem a belíssima profissão de fé: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Seja esta a tua fé, seja esta a tua compreensão de Deus. Deus que nos ilumina quando tudo parece escuro dentro de nós. Ele nos dá a chama, Ele é a própria chama da vida. E assim, Jesus faz com que esteja agora plenamente revestido por dentro e por fora desta luz que é Deus. E esta luz me faz dizer: eu creio, Senhor. E esse eu creio é a mesma coisa que dizer: eu te sigo, eu quero ser o teu discípulo. E é isto que esse cego passa a ser, discípulo do Senhor. Concluo com aquilo que Paulo, na carta aos Efésios, nos ensina, quando ele diz: outrora éramos e vivíamos nas trevas, mas agora sois luz no Senhor. E esta luz, ele vai dizer, Paulo, quem vive como filho da luz tem essas características, especialmente 3. Vive da bondade, da justiça e da verdade. Esses são os sinais que me certificam que eu estou vivendo na luz e no seguimento do Filho de Deus. Por isso diz Paulo: não vos associeis às trevas. Se antes vivíamos nas trevas, Deus agora nos libertou e agora somos filhos da luz. Tudo o que é condenável torna-se manifesto pela luz, diz Paulo. Por isso, não vos associeis ao pecado, mas esteja sempre seguindo e buscando viver em plena consonância com este Deus, que nos devolve a luz em plenitude e nos faz cidadãos e cidadãs do céu. Seja sempre homem e mulher de luz. Não esqueça de deixar sempre seu like depois que ouvir o Padre Gildenor, durante a semana e aos domingos. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, de mandar esse material para seus amigos todos. Se inscreva. Peça às pessoas, se inscreva no canal do Padre Gildenor. E assim vamos chegar a mais pessoas e evangelizar mais pessoas com a palavra de Deus. Por isso, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para que a plataforma possa, sim, divulgar para mais pessoas este nosso conteúdo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga
brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor.